pessoal! Estamos de volta no De Casa Pensada. São 3 arquitetos falando sobre arquitetura de uma maneira leve e muito tranquila. Eu sou Flávia Morim. Eu sou Marcelo Marcolino. Eu sou Renata Melendes. E hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês de um tema super interessante dentro da arquitetura. O que é? A gente vai falar sobre sustentabilidade. É importante na arquitetura e na vida, né, gente? Já não é mais nenhum diferencial em relação a negócios. Sabe que eu já acho essa palavra difícil para começar? Vamos dar uma explicadinha o que é sustentabilidade, meio banalizada, né? É tão banalizada essa palavra que às vezes a gente nem sabe do que a gente está falando. A gente pode explicar um pouco do que é sustentabilidade na vida para a gente conseguir chegar na arquitetura, né? Sim. Você sabe o que é sustentabilidade? Você sabe o que é a gente planejar, pensar no que a gente vai fazer agora, já prevendo sucesso no futuro, que não atrapalhe as novas gerações, que a gente tenha conceitos de durabilidade, né? Sim. E de uma vida mais próspera, mais longa, daqui para frente. A ideia de que as decisões que a gente toma hoje não impactem negativamente as gerações futuras, né? Eu acho que é um resuminho geral de sustentabilidade. Nada mais do que a capacidade de um processo, de um sistema se manter ao longo de um tempo, sabe? Então é isso, a gente consegue prever agora ações ou medidas que a gente reduza pelo menos impactos, né, mais adiante, pensando nas gerações futuras. E a gente estava pesquisando, por isso que a gente está falando com tanta propriedade, né, gente? Não é uma coisa que a gente fala todo dia. Mas a gente estava pesquisando que esses impactos são tanto no meio ambiente, porque eu acho que a gente geralmente, quando fala de sustentabilidade, pensa em meio ambiente. Mas tem o aspecto do ambiente, do social e do econômico, né? São os 3 pilares básicos, né? Exatamente. É o impacto nas populações e a possibilidade de diminuir injustiças sociais. E o impacto econômico, pensando já numa economia mais macro, né? Sim, pelo que a gente viu. E o econômico também fala muito do ambiental, né? Que é uma maneira de você crescer a economia sem degradar a parte ambiental também, né? Sim, então, sim. A gente ter esse equilíbrio. É claro que quando a gente fala em sustentabilidade, sustentar, a gente pensa muito no ambiental. No ambiental. Sim, o ambiental é o primeiro que vem à mente, né? E que eu acho que também do ponto de vista do cidadão comum, é mais fácil que a gente tome algumas ações, né? Ações simples que ajudem na sustentabilidade do mundo. Tudo interligado, né? O impacto ambiental já vai puxar o social e o econômico junto. E é uma questão hoje, assim, não só de arquitetura, mas de comportamento mesmo, né? De atitude. Acho que tem várias pequenas coisinhas que a gente pode fazer pensando em reduzir impacto no planeta. A gente pode até pegar esse primeiro bloco e falar, enfim, dessas nuances mais genéricas da sustentabilidade. Sim. No segundo, a gente aborda especificamente para a arquitetura, claro, sobre a nossa visão. Né? Então, da sua visão, Marcelo, o que você faz para ser uma pessoa mais sustentável? Eu estou hoje vestido com uma roupa feita da fibra do cânhamo e ela tem menino! Parece a gente não esperava. Nem eu! Que Foi legal. uma coincidência, tá? Eu assim, não gostei hipócrita né? aqui de dizer que eu, enfim, compro a roupa pensando na sustentabilidade. A gente também tem que fazer aqui uma autorreflexão. Nossa, de que demais. A gente precisa fazer. Não assim, acho fácil. Fazer a nossa parte e, assim, adotarmos comportamentos que, enfim, reduzam esses danos, que, enfim, beneficiem de alguma forma gerações futuras aí. Eu, por exemplo, tomando banho, eu desligo o chuveiro para passar sabonete, shampoo, e aí volto a ligar quando... Muito bem. Você sabe que eu não tive essa criação, assim. Na verdade, eu acho que tem uma melhora geracional aí. Eu acho os meus pais mais... Desculpa aí, pai e mãe. Eu acho meus pais mais desperdiçadores. As minhas filhas me ensinaram isso. Desliga o chuveiro. A gente, né, de pequenininho, desliga o chuveiro, passa shampoo. Desde bebê, né, eu fazia isso com elas. E hoje elas tomam banho assim. Passa shampoo, desliga, passa condicionador. Então, mas talvez seja uma coisa mais automática do que pensando de fato que eu esteja contribuindo. Mais ou menos, porque elas são aquelas crianças que cutucam e falam: mamãe, tá gastando água do planeta. Mamãe, tá misturando lixo. É uma questão da educação escolar. Eu acho. Eles têm essa questão do lixo, é uma gracinha, que eles perguntam: qual é o lixo do papel? Qual é o lixo do plástico? E você fala: gente, que gracinha, meus filhos têm essa consciência e eu não precisei ensinar.
isso veio da escola e eu faço um reforço em casa, né? Até porque lixo é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade, assim, eu sou cheia de dúvidas, de eu ter uma embalagem na mão e falar, é pra eu colocar onde? É super complicado. Inclusive, eu entrei no site da companhia que cuida do lixo aqui. E tem a relação. E mesmo lendo a reação, tem coisa que eu fico em dúvida. Por exemplo, caixa de pizza, mesmo suja, engordurada, ela vai pro reciclado. Pro papelão. Iogurte, potinho, sujo. Mas tem vários tipos tem vários tipos de papéis que, se estiverem sujos, já são orgânicos. Guardanapo, toalha. A gente tem que conseguir contrabalancear isso, saber. Tem o pacote da carne, do frango, é um plástico ali. Vai eu fico sujo, sempre em tem que dúvida, lavar. porque se eu lavo para beneficiar lá quem faz a seleção, os catadores, que tem projetos, aí eu fico, meu Deus, mas eu tô gastando água, sabão. Mas é isso. E até lá tem alguns que eles indicam a lavagem. Esse tem que ser lavado, esse tem que ser lavado. De lavagem. Vocês sabem que quando eu morei em Milão, lá em Milão, não sei se na Itália toda, mas em Milão existem 7 categorias de lixo. Meu Deus do céu. Um para cada dia da semana. Mas sabe, diferenciado, plástico, vidro, papelão, papel. E a coleta é feita um para cada dia. A cada dia um recolhe um material. Eu sei que é difícil, gente. Sob pena, tá? Se você coloca o vidro no dia do papel, 150 euros. Eu sei que é difícil, mas eu não gosto dessa desculpa, assim. É responsabilidade nossa. A gente tá em 2025. Tem que saber separar lixo e tem que insistir. É muito frustrante falar de sustentabilidade, eu acho, porque sempre dá a impressão de que a gente é muito uma gotinha no oceano, né? Que enquanto eu tô aqui separando meu lixinho... Tem gente andando de jato particular. Tem governos inteiros que não... né? E emissão de gás poluente, China, sei lá. Governos inteiros que não se preocupam. Que não assinam nenhum compromisso e não estão dispostos a nenhuma redução de emissão. Então você fica meio, tô desperdiçando o meu tempo. Mas é alguma contribuição, né? Eu acho que quando a gente fala assim dessas questões ambientais óbvias, de economia de água, de separar o lixo, são coisas, de certa maneira, fáceis para que a gente faça, né? Que a gente observe. Eu lembro que na nossa infância, por exemplo, a gente escovava os dentes e deixava lá a torneira ligada, vazando água, eu lembro de ter aprendido a fechar, né? A gente teve que aprender a fechar, né? Teve essa transição. A gente já vivemos racionamento de água aqui em Brasília. A gente já teve necessidade de fazer e todo ano fica perigando, né? Vai voltar racionamento, não vai voltar. Brasília e Brasil, então, né? quando a gente fala um pouco dessas questões ambientais, acaba ficando um pouco mais palatável, digerível pra gente. Agora, quando eu penso na sociedade do consumo do exagero, gente, aí tá aí uma outra coisa que a gente patina muito, aí tem um termo que nessas pesquisas eu vi, que eu achei interessante, que é o tal do greenwashing. Então, assim, são produtos ou até, de repente, processos que têm uma rotulação como sustentáveis, mas que no fim o processo não justifica a propaganda, né? Vou dar um exemplo, talvez não seja o caso, mas essa roupa. Tem um apelo de sustentabilidade, reaproveitamento de uma fibra, etc. e tal. Só que o processo, será que está utilizando mão de obra barata, está gastando muita água na confecção do tecido, no tingimento? Sim. Então, assim, de repente, uma coisa não vale a pena pela outra. É igual alimento, né? Que é light na gordura, mas tem mais açúcar do que o original. Aí você fica morrer de diabetes ou de pressão alta. E a gente fica louco com isso. Mas produto sustentável tem isso. Às vezes tem um selo de economia de água, mas desmata. Aí fica, o que eu vou escolher, né? Assim, eu acho que isso que é greenwashing, né? É meio um falso... É um rótulo falso. Sustentável. Exato. E aí eu acho que cabe a nós tomarmos essas medidas, nos mesmo informarmos, pequenas. Né? Claro, informação nunca é demais, mas essas medidas pontuais, eu acho que eu parei de deixar o chuveiro ligado o tempo todo, a torneira, quando eu passei a pagar a minha conta. Faz muita Eu diferença. acho que não Se um professor bom é o bolso, né? Mas você estava falando do lixo, a gente tem um grande amigo no Oregon, que ele também multa. Gente, quando eles foram para lá, eles levavam multa toda semana. De lixo? De lixo, porque era essa desculpa da ignorância que lá não cola, né? Não então, cola. assim... Até porque no site da lixo, empresa tem lá. E aí, o que eu fiz? Eu imprimi e colei em cima do local onde ficavam os baldes, cada um com cor. E aí eu tinha dúvida, caixa de pizza mesmo. Bom, essa regra eu aprendi lá, não sei se aqui se aplica. Estando suja, engordurada, mesmo que tenha alguns
restos de alguma coisa ali, vai no reciclável. Legal. No bojo do negócio, aquela caixa dá para ser reciclada ainda. Sabe uma coisa que eu tenho dúvida? Eu tenho muitas dúvidas com... Eu que tenho filho, né, saindo, não é tão pequeno, né, as meninas já estão grandinhas, mas que foram perdendo roupa ao longo do tempo, e tem roupa de criancinha que fica impraticável, você não doa pra ninguém. Ou tá rasgada, ou tá muito manchada. Eu faço o que com essa roupa? Eu posso jogar no lixo? Uma meia perdida, só tenho uma meia. Sobrou uma meia, né? Eu faço o quê? E eu sempre fico nessa dúvida, eu jogo no lixo, eu consigo doar, vira retalho de alguma coisa, e mexe, eu confesso que eu jogo no lixo. E olha, se a gente tem essa dúvida em casa, imagina a indústria, né? O quanto a gente se desfaz de roupa, eu acredito que muita gente joga essas roupas no lixo. Tem uns lixões mesmo, gigantescos de roupa, né? E coleções inteiras que são jogadas. Tem comunidades que tem umas associações que fazem, por exemplo... artesanato, fuxico, exatamente com essas sobras de tecido, né? Agora, também é triste você pensar que tem lá uma pessoa de uma comunidade de baixa renda, pega a meia que sobrou da Renata, faz o fuxico para fazer uma colcha, tá ali, sabe, engajada no negócio, e aí tem grifes que quando findam uma coleção de determinada época do ano, eles incineram toda a coleção. Então, assim, ainda polui. Ainda polui. Né? Porque tá aqui assim, um negócio incinerar, assim, não sei, poderia ter um aproveitamento, mas essas indústrias estão criando grandes lixões no mundo, sem fazer absolutamente nada, né? Elas simplesmente jogam de um avião em cima de um deserto, eles criam dejetos tóxicos na confecção, exploram mão de obra. Quer dizer, é super sustentável, porque eles fazem errado do começo até o fim. Mais uma vez, como é importante ironia, a gente se informar, né? Porque eu acho que várias vezes a gente compra sem saber como aquela empresa trabalha. Você não estuda a marca de uma roupa que você compra no impulso no shopping, né? E se a gente... Não adianta também eu economizar água da escovação dos dentes e apoiar uma marca dessa, sabe? Verdade. Que suja rio, que... enfim, promove essa despreocupação com o futuro. E hoje, é interessante que a gente, quando adolescente, a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? A gente nem tinha preocupação com variação climática. Era como se nada nunca fosse acabar, né? E a gente hoje especificamente, aqui em Brasília, caiu uma chuva assim, torrencial, já era esperada, mas assim, a gente tem percebido ao longo dos anos as diferenças. É um mês chuvoso, mas o volume tem sido maior, muito mais concentrada. Já era para ter começado a chover há muito mais tempo que agora. O período de estiagem, cada ano está sendo mais longo, dramático. Os calores mais extremos, né? Dias quentes aqui chegam em recordes. Então a gente já está vivendo esse período. Falar em Brasília, né? 37, 38 graus aqui em Brasília não era uma coisa que existia, né? Aí eu fico pensando no mundo inteiro. Nos filhos de vocês. Imagina que faz uma projeção aí daqui 30, 40 anos, talvez a gente nem esteja aqui, e eles vão Eu vou estar, você não? E ainda tem... Olha, pelos meus atos... E o que a gente ouve dos especialistas é que quanto mais o tempo passa, menos há o que fazer, né? Menos dá tempo de se remediar ainda alguma coisa. Então, é para começar todo dia mesmo, de pouquinho em pouquinho. Sim. Se informando. Tem muito sobre isso também na indústria cosmética, né? Nos produtos de limpeza. Tem várias coisas que eram muito poluentes e que hoje a gente já tem opções, né? Menos poluentes. E ao mesmo tempo que a gente tem opções menos poluentes, a gente vai para produtos e coisas muito poluentes em nome da estética. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Assim, as unhas em gel. Gente... Não tem como aquilo ser... O esmalte já deve ser... Aqui, ó. Tinta não é uma coisa muito tóxica. Tinta é uma coisa muito tóxica. Tinta é uma preocupação que a gente tem na arquitetura também. Verniz, essas coisas, né? E é tudo que a gente tem, mas a gente não tem muito no nosso dia a dia. Eu nunca fui olhar na composição do esmalte, se ele tem base, se é a base de água, se é uma marca que se preocupa com isso. Há pouco tempo, e se o fato de ser a base d'água gera alguma economia, algum menor impacto? Os esmaltes não eram hipoalergênicos. E eu fico pensando, o que isso significa? Significa que era verniz de parede que a gente colocava na nossa unha, né, gente? Vocês viram uma polêmica essa semana, que uma página que faz... enfim, eles avaliam produtos em geral, né?
E aí eles descobriram que aquele glitter decorativo de confeitaria Comestível? é plástico, é PET. É microplástico? É microplástico. O comestível. O comestível não é comestível. Se você Você elimina, Exatamente. mas não é comestível. Meu Porque Deus. agora tem as de carnaval que Ai, são eu vi. biodegradáveis, né? Mas a gente está falando de adereço e tudo mais. Agora, eu estou falando das Comestível. teoricamente pior, comestíveis, são micropartículas de plástico. E a gente nunca se ateve. Aí você vai numa confeitaria, tem lá um morango do amor, brilhante, reluzente, com aquela purpurina. Verdade, assim, verdade. Né? Os glitter, bolos de purpurina, aniversário, tudo, né? É que eu sou millennial. E aí eu não falo mais. Não é? Adoro purpurina. Não usa mais purpurina. Não usa mais agora é purpurina. glitter, né? É só glitter? E a diferença de gradação? A mais... Aí vai... Todos são plásticos e a gente tem comido. Ah, isso. então tá bom. E aí eu já venho para uma outra pergunta, assim, porque eu vi, inclusive, essa notícia aí do glitter, e aí a pessoa falando, por isso que eu prefiro sempre o que tem mais cara de natural, o que é mais de verdade. Uhum. E isso também não necessariamente é uma assim, é uma garantia de sustentabilidade, né, gente? Nenhuma. Porque o que mais tem cara de natural, às vezes, também pode estar ali num greenwashing disfarçado. greenwashing, Total, Essa muito, fantasia né? de... E acho que a gente vai falar muito disso na arquitetura, Tá, né? na arquitetura a gente tem tem muito. muito Nesse primeiro símbolo bloco a de- gente está contextualizando, mas daqui a pouco a O gente comportamento exemplifica. geral, E aí, de repente, aí na sua casa você avalia que você está achando que está fazendo alguma coisa em prol da sustentabilidade e, na verdade, foi mais uma escolha errada. Né? Haja informação, mas é nossa responsabilidade. Não dá mais para brincar de Sim. aleatoriedade e desperdício, E né? antevendo essa coisa da arquitetura, a gente já pode também dar mais um exemplo que dá sustentabilidade no geral, mas que vai atingir diretamente, que é a questão do consumo desenfreado de coisas. Né? Do Compra de descartável. roupa, essa caneca tá feia, joga, compra outra, esse óculos. Durou uma estação. Exatamente. E aí na arquitetura a gente vê muito isso. É verdade. Né? Hoje em dia o negócio está tão desenfreado que a gente vê isso com carro, né? Pessoas que trocam de carro numa facilidade. Todo ano é um carro novo, Pela um cor, jatinho às vezes novo, né? Vale. Às vezes é só pela cor, por uma bobagem, assim, né? E é para ser um bem durável. Exatamente. Não tá jogando no lixo, não parece óbvio, mas tá... Qual é o consumo mundial para estar fazendo novos carros para agradar o bonito que quer trocar de cor, que quer mudar ganhar isso ou aquilo? De uma coisa falando disso, que com a pandemia, muitos dos meus sapatos ressecaram. E aí eu falei, nossa, vou procurar uma sapataria Para revitalizar. Gente, quase não tem mais sapataria. Não tem. Porque as E as pessoas que jogam tem são fora. aquelas As pessoas já- carérrimas. Cara, caro. é tão caro que não vale a pena. Existe um incentivo para que a gente se desfaça e compre novamente. Porque consertar passou a ser uma coisa tão cara que você fala, eu prefiro comprar um novo. Mas tá aí a né? consciência, né? Muitas das decisões sustentáveis são mais caras do que o simples desperdício. Mas será que não vale a pena? É caro no bolso, mas a gente não está, talvez, economizando e prevendo Mas custo, confesso que eu custo fiquei futuro muito maior. impressionada com o fato É de verdade, não é verdade. ter, de terem De não poucas ter, opções. e as que tem são- Se eu conseguia fazer um orçamento, já estava muito. Senti isso também com as minhas malas. Falei, vou trocar o zíper e as rodinhas. Uhum. Meu Deus, primeiro que é uma dificuldade você conseguir quem faça. É. E quando você consegue, é o valor de uma maçã, de uma É. mala De uma mala nova. nova. Até porque Então, hoje em assim, dia você pesquisa mala, tem mala de preço muito baixo. Pois é. Aí você fica nessa dúvida. Você fica Joga nessa- fora, Comprou uma Faz. por compra mês. uma quê? novinha que chega amanhã, chega É, rápido na chega sua rápido, casa. chega- Então é um incentivo a Muita esse facilidade. É muita facilidade desse consumo desenfreado e a gente acaba caindo nessa armadilha mesmo, Sim, né? sim. É uma coisa que a gente tem que parar, pensar em ter um pouco de Nossa, consciência. gente, ó, porque a gente- culpada. Tô muito Meu culpada. Deus. Tô pensando em várias decisões Gente, que eu tomo. Queria fazer um programa de dicas e tudo mais. A gente Pesou o pesou clima. o clima Pesou. aqui. A gente, todos vão sair daqui e reavaliar. E plantar uma árvore. Olha, gente, Uma coincidência, batata né? doce Todo na água. mundo verdinho, ó. Juro que foi coincidência, Foi tá, coincidência. gente? A gente não combinou, de Foi. repente chegou todo mundo em Todos ponto. pela Foi consciência pesada, tá o nome? Mas no segundo bloco a gente vai falar sobre essa aplicabilidade da sustentabilidade na arquitetura e talvez a coisa fique mais séria ainda. Até já a gente fala um pouco.
Estamos de volta e antes da gente voltar para o nosso assunto, precisamos falar dos nossos apoiadores, agradecer de coração a Galpão Design, que cedeu os móveis aqui pra gente, a mesa. A Galpão é uma loja que incentiva o design brasileiro e a gente fez uma escolha especial pelo design brasiliense, pela nossa identidade. Agradecer bastante toda a equipe da Galpão. Agradecer também as nossas obras de arte lindas aqui da Divino Galeria. Agradecer a BSB Memo, que nos forneceu essas canecas lindas, de muita afetividade para quem é de Brasília também, são produtos maravilhosos. E agradecer a Sterman, que nos apoiou aqui no estúdio com materiais acústicos, cortinas. A Sterman trabalha com materiais de altíssima qualidade nessa área da acústica, dos tecidos, persianas, cortinas, são nossos apoiadores parceiríssimos. Legal. E queria pedir mais uma vez para vocês, para que vocês comentem tanto aqui no vídeo, né, nos comentários fixos, quanto se tiver chat ao vivo, ou lá no nosso Instagram, que é o @d.casapensada, e assim a gente avalia os comentários de vocês, criamos novos temas, discutimos sobre soluções que vocês esperam. Segue a gente lá e deixem seus comentários. Vamos aplicar a sustentabilidade na arquitetura? Ou não? Ou não? Vamos ter que aceitar uns desafios aí, hein, profissionais? Não, eu já queria começar dizendo, gente, que aquilo que a gente sempre diz. Um bom profissional de arquitetura é sempre a chave do negócio. Vamos pôr uma faixa aqui? Boa, bom dia, já deu o tema. Profissional. Contrate um arquiteto, a gente vem no peito. Fazer uma placa no pescoço. Porque, gente, uma boa arquitetura já é sustentável. Se você contrata alguém para fazer a sua casa, que ela já vai analisar a orientação do sol, a orientação dos ventos, colocar a abertura da casa de maneira que a casa seja ventilada, colocar todos os ambientes da casa com iluminação e ventilação natural. Isso já é uma boa arquitetura e isso já é sustentável. Já é porque mesmo. a gente está tirando proveito do que tem de natural para economizar no uso de energias, né? Sim, já não vou precisar acender luz de dia, já vou reduzir muitíssimo, se é que vai precisar de um ar-condicionado, de um ventilador, né? Nossa, o legal desse tipo de pensamento é que é 100% economia, assim. 100%. Dificilmente isso vai encarecer o seu projeto, sua obra, sua construção, né? São decisões inteligentes. Por isso, quando a gente fala de sustentabilidade em arquitetura, é quando se pensa em eficiência, acima de tudo, né? É verdade. E aí, quando a gente fala de eficiência, tem eficiência desde a escolha do profissional, quais as técnicas que ele aborda, que estilo de arquitetura ele vai priorizar, né? Porque o projeto, o desenho pode ser sustentável à medida que, quando ele concebe uma casa, alguma coisa, ele já esteja imbuído aí desse intuito de redução de consumo de energia, mil coisas. E aí vai também do processo da construção da edificação mesmo. Né? A gente tem um monte de técnicas. Esse eu acho que ainda é um super desafio aqui no Brasil. Você sabe que culturalmente a gente tem um bloqueio, né, por parte das pessoas de construções alternativas. Sejam elas, simplificando aqui, de isopor, de gesso, de madeira. As pessoas gostam do bom e velho tijolo, cimento e concreto. Eu acho que é um ranço dos três porquinhos, é uma cultura, não é? De que a casa de madeira vai voar. Será que não foi a indústria do tijolo que criou essa historinha? Pode, porque eu acho que ainda está super arraigado até na nossa geração, assim. Quando você vê uma empresa que chega com uma tecnologia americana, daquelas casinhas, clipboard, não sei o quê. Nós, profissionais, às vezes olhamos com o olho torto, falando, isso não funciona. Isso a casa entrega em 3 meses. Frio, isso, mas aí eu não vou poder reformar, mas aí eu não vou poder mexer. A gente bota 1 milhão de dificuldades pela ignorância, por falta de falar, me explica isso aqui direito, né? Porque mundo afora dá certo. Fala, mas os Estados Unidos, o furacão passa e derruba tudo. Primeiro que a gente não tem furacão aqui. Não como assim, já temos essa responsabilidade. E segundo, que a casa é feita exatamente para, numa eventualidade como essa, não resistir e não criar problemas outros maiores. Problemas, sim, aumentar a né? mortalidade, um monte de coisa. Exatamente. Então, à medida que a gente pensa em eficiência, em tecnologias novas, né, a gente precisa começar a reconhecer essas técnicas, esses materiais, como aliados da sustentabilidade. É fundamental a gente superar a questão do entulho, da poluência do sistema construtivo convencional aqui do Brasil, né? Porque aí a gente fala, você tem que alugar mais caçambas, aí você
quando você até falou uma hora, né, quando a gente estava passando o tema, que o pedreiro joga a argamassa na parede, o reboco, metade, 1/3 fica fixo na parede, 2/3 cai no chão. O resto passa para lixo. O chão vai para o lixo, sabe? E assim a gente tem várias coisas. Tijolo vai colocar, quebra, joga fora. O tijolo é muito O próprio sistema, você levanta a parede de alvenaria, corta ela toda, passa conduíte, passa fiação, né, reboca de novo. Isso é fato. Isso você gasta mais tempo, dinheiro e caçambas e materiais. E tudo, né? Um desperdício generalizado. E aqueles cacos todos, nada recicla, né? Nada disso. É caco de concreto. Isso tudo vai pro lixão, entulho, jogam de repente em terrenos, aí faz terra. No máximo vira cascalho ali de passagem, mas e olha lá. Assim, claro que tem a sustentabilidade social, a gente sabe que hoje no Brasil a gente tem muitos empregos que são voltados para a construção civil, que a gente chamou aqui de tradicional, né, da construção civil tradicional, que a gente tem que ter uma educação, um profissionalismo, para que isso se difunda, né? De maneira que a gente possa usar essas novas tecnologias. E o Brasil, de fato, tem uma resistência cultural para que isso aconteça. Algumas poucas coisas a gente está conseguindo implantar com mais facilidade, né? Assim, o próprio gesso acartonado, as paredes de gesso acartonado. Há pouco tempo atrás, se a gente falasse, pouco tempo mesmo, a gente viu isso acontecer, na nossa vida profissional. O surgimento, e que hoje a gente não tem mais nenhuma dificuldade de ter mão de obra para fazer esse tipo de parede, às vezes a gente de solução, de fechamento. Contratar um pedreiro para fazer uma de tijolo ou de drywall, a dificuldade é a mesma. Dá quase na mesma. Dá na mesma, mas aí a gente já está falando de uma tecnologia muito mais limpa. Obviamente, todas as duas têm os seus prós e contras, então quando a gente fala de sustentabilidade, a parede de gesso acartonado, sem dúvida, ela é muito mais... uma tecnologia muito mais racionalizada, né? A gente tem ela não tem desperdício, elas chegam semi-prontas, são materiais que a gente consegue usar com um desperdício de quase nenhum, né? E hoje a gente tem placas já preparadas para umidade, né? Banheiro, cozinha. E as placas também preparadas com um tratamento anti-chamas, então, e para fachadas externas, então tem muita solução legal. Mas eu acho que isso tudo foi meio pressão de cima para baixo. O construtor que queria economizar e olhou para a mão de obra e falou, vamos aprender a fazer, desenvolveu a tecnologia e foi ganhando. Então acho que se a gente não for, foi tão romântico, se não partir aqui da prancheta velha, né? Se não partir do especificador, querer uma tecnologia menos poluente, do cliente comprar a ideia, né, do construtor, o construtor vai acabar treinando ali a mão de obra e a gente vai ter mais gente disponível, não deixando tão mais caras as soluções sustentáveis, né? E como a gente falou no episódio passado, luxo, né, gente? Tempo é dinheiro. Essas construções também são muito mais rápidas. Agilidade na obra é dinheiro. Você tá ali economizando material, fazendo uma obra mais rápida. E quando a gente coloca, mas a parede de alvenaria é mais barata que a parede de gesso final, depende, porque a parede de alvenaria ainda vai uma série de coisas em cima dela. De acabamento. Só da parede não é coisa, exatamente. Né? Agora, outra coisa é a gente colocar que a parede ali de gesso acartonado, ela tá praticamente pronta, emassar e pintar. A parede de alvenaria, ela vem o chapisco, o emboço, chapisco, o reboco, aí com a quantidade de massa corrida que se usa numa parede, muito maior. Muito mais. E o tempo que essa obra tá ali, né, gente? E o custo ambiental tem que entrar nesse valor. A gente tá falando de sustentabilidade, né, gente? Então, tempo, resíduo, tudo isso importa. Importa muito, é dinheiro que tá indo embora, né? E não entra nessas comparações normalmente, Normalmente não. Questões acústicas, por exemplo, a gente usa muito a lã de rocha dentro, né? Hoje em dia a gente já tem a lã de PET, que a diferença de custo também já não é considerável, já não é tão grande. Então já dá pra gente usar. A outra é super tóxica e poluente, né? Tóxica, é poluente, é tirado da rocha, então é tudo de mal que a gente tem para conseguir um resultado acústico, um isolamento. Isolamento não, né? Mas um resultado, uma melhoria no desempenho acústico. E a gente já tem como substituir isso por resíduos que hoje já fazem bem para a natureza. A gente está pegando restos de coisas que não seriam aproveitadas de maneira nenhuma, reciclados. E usando reciclados, né? Usando para isso, né? É importante a gente
tentar isso dentro de uma construção, conseguir dosar, que essa diferença de custo é muito pequena e essa conscientização pode passar para o seu cliente final. Falou, olha aqui, a gente está pagando 10%, 15% a mais, mas a gente está usando né, uma construção muito mais limpa. Tem essa visão na obra bruta, refinando um pouquinho mais na parte energética, né? A gente tem as lâmpadas de LED que já foram um avanço espetacular na iluminação. Foi tão rápido, né? Super rápido e são baixíssimo consumo, uma produção muito mais sustentável, eficiência. De reprodução de cor, que é a cor que você vê aí do vídeo, né, através da iluminação que nós temos, dependendo do índice de reprodução de cor, você vê exatamente a cor que nós temos aqui no estúdio. Né? Tecnologia mesmo, que eu não sei se mirou na sustentabilidade, mas acertou lá, né, junto, e que a gente tem que incorporar nas nossas especificações. Aquelas lâmpadas tubulares, elas eram poluentes, um não era? Tóxico. Tinha um Você não vapor pode ali. nem descartar de maneira... Aliás, né, gente, essa questão de descarte, a gente até falou, de materiais de bloco, né? material de construção. Tem que se informar. Dá pra você separar em muito 7 mais baldes complicado. diferentes. Material de construção, acho que 100 baldes não são suficientes, tem que tomar cuidado, né? A própria parede de gesso acartonado que a gente falou agora são resíduos muito específicos, não podem ser descartados em lixo comum. Tudo isso a gente tem que ter essa responsabilidade. Para o cliente, para o profissional, para o construtor, tá bem informado sobre as caçambas, para onde ela vai, que empresa que você está contratando, porque tem gente que vende um serviço para largar no terreno baldio. Com certeza. E aí, e se a caçamba tá barata, pode ter certeza. Desconfie. Com certeza que como é isso que eles vão fazer. Aproveitando esse gancho da tecnologia e falando um pouco de energia, uma coisa que a gente tem usado muito hoje são as energias renováveis, né? A energia solar, eólica, e dentro da construção, dentro da arquitetura, a gente está assim, empolgadíssimo com a fotovoltaica. é genial. É genial, né? Essa produção de energia, independente se é para aquecer uma água, se é para abastecer uma tomada, tudo, né? é sensacional, você né? ter créditos, né? Gera até crédito, gera né? até crédito. Pensando na área que a gente tem de telhado, na insolação que a gente tem, normalmente a gente bota no telhado nessas placas. Assim. A maioria dos clientes consegue aquecer água de chuveiro, pia de cozinha, tudo isso, a energia toda da casa e ainda sobra para vender. Ainda abastece seu carro, né? Carrega as baterias dos seus carros. Dá até uma esperança, né, gente? A gente tem um parceiro nessa parte de energias renováveis que ele gravou uma palavrinha pra gente comentar aqui com vocês. Vamos aprender. Olá, pessoal de Casa Pensada. Aqui é o Caio, engenheiro eletricista da TAF Engenharia. Recebi o convite por vocês de estar apresentando o que seria mais ou menos essa energia fotovoltaica, energia solar, e já o que o nome mesmo já diz, né? A energia solar é justamente o sol trabalhar pela gente, e quando a gente está no nosso dia a dia, a gente vê essas placas espalhadas pelos telhados, pelos grandes campos abertos ali, e explicar brevemente o que seria isso, mas já antecipando, a energia renovável, a energia gratuita, a energia 100% limpa, que não tem nenhum tipo de poluente, é a energia que sempre vai estar renovando, hoje, amanhã, sempre. Tem tendência sempre estar com a gente até por séculos ali, né? A energia solar é basicamente assim, a captação de luz através dos nossos painéis, a organização de calor, né? O que acontece é que justamente a captação disso, através das placas fotovoltaicas, elas fazem com que os elétrons se movimentem. E esses elétrons se movimentando é a conversão em energia elétrica contínua. Essa energia a gente não pode estar usando nas nossas residências. Para isso a gente precisa de um conversor. Esse conversor é um inversor, chamado inversor mesmo, né? E esse inversor ele justamente vai fazer a inversão de corrente contínua para a corrente alternada. E essa sim que é a energia fornecida pelas concessionárias. Essa a gente vai estar usando nas nossas residências. A energia solar ela é justamente o oposto ali que a gente aprende jovem no ensino médio, por exemplo, o efeito Joule. O efeito Joule é onde a gente tem o acesso de energia elétrica que se transforma em calor, né? No caso é ao contrário, no caso a gente tem o calor usado pelo sol, a luz atravessada pelo sol, que é transformada, convertida em energia elétrica. Por isso que é uma energia ali que tende a ficar com a gente ali como a eólica, tende a ficar com a gente durante séculos, porque é uma energia ali super bem-vinda e que é gratuita e limpa, 100% verde. Abraço a todos, é um privilégio estar aqui. Tchau, tchau. Muito obrigada aos nossos parceiros queridos por mandarem esse depoimento, esclarecerem um pouquinho mais como é que funciona, como é que as coisas estão indo, e aquilo que a Renata falou, às vezes nem mirou ali na sustentabilidade, mas chegou lá e pra gente foi... Nesse caso, acho que a energia renovável, né? Agora, uma coisa que a gente falou no finalzinho do primeiro bloco, acho que a Renata falou alguma coisa do
custo o Sim, custo que às inicial ser um pouco mais são alto decisões quando mais você pensa em caras. sustentabilidade, mas que ao longo do tempo isso se paga, né, digamos assim. E esse negócio da placa fotovoltaica é um dos grandes exemplos. Quando você faz um orçamento, à primeira vista parece ser um negócio muito caro e tudo mais, mas é só fazer conta. E matemática é uma coisa extremamente racional, é ou não é? É. Em pouco tempo isso se paga. E a gente tem exemplos de clientes, amigos, familiares que implementaram e O já... importante vai ser se preparar para ter a grana na hora da obra e Sim, fazer. Porque exato. se for pensar com o tempo no gasto energético, vale muito a pena e se paga muito rápido. Né? Com certeza. E quando você está se programando para uma construção, hoje em dia é tema obrigatório estar ali no seu orçamento. Pensar na energia, porque aí você já vai fazer toda uma casa preparada para isso, né? Assim como a gente fala da energia, a gente fala também da automação da casa. Quando a gente vai fazer uma construção de uma casa, hoje em dia não dá mais para a gente deixar sem preparo nenhum para isso. E tem se tornado cada vez mais acessível, com né? certeza. Black Friday tá aí, gente. Todo mundo comprar uma Alexa na Black Friday. Que às vezes são mínima Alexa para ligar e desligar a luz, né? né? E nessas camadas de acabamento, de interiores, a gente também tem muito material bacana com a pegada sustentável. Tem várias hoje em dia, porcelanato, tijolinho, feitos com material reciclado, né? São lindos. Aqueles rodapés sintéticos que a gente tem usado muito, porque são muito eficientes na durabilidade. São maravilhosos. Flexíveis, não empena, né? Hoje em dia a gente já quase não usa rodapé de madeira, porque de fato fica ali intacto, durável. Falando em madeira, sempre se preocupar quando for comprar alguma coisa de origem natural, como uma rocha, uma madeira, alguma coisa assim, de que venha de jazidas certificadas, né? De fazendas certificadas também. Pedreiras também, é importante se informar. E na decoração, uma coisa que eu acho super legal são os tecidos tecnológicos, né? O que a gente viu muito recentemente, que tem novidades bacanérrimas. Ai, quem vai me corrigir? Nos tapetes, tem umas novidades muito bacanas, né? E a gente tem também parceiro para trazer informação pra gente. Tem mais um vídeo aí. Mais um vídeo pra gente aprender um pouquinho sobre os tapetes também. Olá, meu nome é Luciano e eu sou um dos proprietários aqui da Gallery Tapetes em Brasília. E vou falar um pouquinho para vocês sobre reciclagem e sustentabilidade nesse universo dos tapetes. Um dos tapetes mais conhecidos, uma das formas mais conhecidas, são os chamados patchworks, como esse aqui atrás, que são tapetes confeccionados com retalhos de tapetes orientais mais antigos, que sofrem um processo de renovação e se transformam em peças cheias de bossa e contemporâneas. Mas além disso, além de reaproveitar essas peças mais antigas, existem outras ações neste universo. Um outro exemplo muito importante são os tapetes produzidos com EcoNew. O EcoNew é um nylon regenerado que utiliza como matéria-prima redes de pesca resgatadas no fundo dos oceanos, sobras de produção da indústria e carpetes usados que foram descartados. A grande diferença desse material é que ele não perde performance, ele tem a mesma performance do nylon original e pode ser utilizado em tapetes tapetes contemporâneos feitos sob medida, como esses exemplos aqui. E além desses exemplos, nós temos recentemente a introdução dos fios feitos de PET reciclado, de garrafa PET reciclado. São fios que têm uma textura muito próxima da lã e têm sido utilizados em vários tipos de produção de tapetes, principalmente na Índia. Vou mostrar aqui alguns exemplos de tapetes feitos com esse tipo de fio para vocês. O fio de PET reciclado tem sido utilizado para confeccionar tramas mais rústicas, mais lisos, texturas, mas também pode ser utilizado em tapetes desenhados. Vários tipos de quilim têm sido feitos hoje em dia com esse material. Muito obrigada. Esse também é um parceiro queridíssimo nosso. Já trabalhamos juntos há muitos anos e esclareceu bastante para a gente ver que dá para a gente usar tapetes antigos, tapetes que já fizeram parte da sua história, já fizeram parte da história do mundo de uma maneira renovável e usar tapetes de materiais novos, nylon, sintéticos, com muita responsabilidade. Interessante, né? Não para de aprender, né? Exato. Fiquei surpresa.
Sabe uma outra coisa que a gente falou e que a gente ainda não comentou sobre as tintas naturais, os pigmentos naturais? Nossa, né? cada vez mais em voga aí. A gente falou de esmalte e esqueceu de falar das tintas, E era um né? gargalo da construção civil, a toxicidade, né? O quanto a tinta pode ser poluente. Todo ano eles melhoram a tecnologia, né? No sentido de limparem mais o produto. Eu estou falando das grandes indústrias. Sim. Agora, mesmo as grandes indústrias já têm uma linha que apela para essa coisa de pigmentação natural. São lindos, né? A gente já tem Os efeitos são bem bonitos. Texturas, tem umas agora não é tão recente assim, mas umas coloridas com terra. Mas é recente ainda, né? Isso permite com que a construção respire, né? Não cria aquele bloqueio. Ainda então você é menos suscetível a infiltrações e uma série de benefícios, né? E para a saúde do profissional que aplica, né? Porque tem também, e quem habita também, né? O importante na escolha desses materiais é a gente pensar no ciclo de vida desse produto. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente faz uma projeção médio e longo prazo. Então, pensando na durabilidade, no comportamento desses produtos, desses materiais, é que a gente consegue fazer ou não alguma coisa nesse sentido. Entender quanto a gente está enxugando de consumo, de custo e de impacto ambiental. Eu acho que essa é a lição de tudo que a gente falou aqui hoje, né, gente? Para você trazer para o seu dia a dia, ter um pouco mais de consciência na questão da sustentabilidade, seja nos materiais, seja na tecnologia, seja social, no seu dia a dia, e a gente consegue aplicar bem isso dentro da arquitetura. Fazer escolhas mais inteligentes, pensando nesse impacto no futuro. A gente teria 1000 outros exemplos aqui, como reuso de água, mas eu acho que a gente pode, depois, na segunda temporada, que a gente vem aí com a segunda temporada, a gente aprofundar um pouco mais, explorar esses temas que todos dão abertura para conversa de horas, né? Para muito assunto, com certeza. E aí, hoje vai ter dinâmica? Claro! Mas ela é sustentável? Aí é que a gente vai decidir. Isso é verdade. Vamos ver no terceiro bloco, então, a nossa dinâmica. Até já, então, gente. Com uma equipe experiente de jornalistas do Brasil e América Latina, a Mundial tem o compromisso de oferecer um canal de notícias em português, em primeira mão e imparcial. Notícias para o Brasil, a sua nova visão do mundo. Estamos de volta no terceiro bloco da nossa dinâmica, aquele que a gente adora! Hoje é um pouquinho mais complicado, porque a gente está falando de um assunto mais difícil, desafiador, né? Desafiador. É um pouco polêmico. Sustentabilidade. Vamos lá com tudo que a gente falou. A gente vai dar um exemplo e vai julgar se é mito ou se é verdade. Porque tem um monte de coisa que a gente acredita que está, né, ajudando o planeta e não está. Até a gente teve muita dúvida, né? Complicado saber. Demanda muita informação mesmo. Se sabe, se não sabe. Vamos tentar esclarecer um pouquinho, mas a gente não sabe o que está por vir aí, se a gente vai conseguir esclarecer tudo também. Não, mas a gente faz de uma forma divertida e dá tudo certo. Eu acho que já posso começar com que eu acho que de tudo que a gente falou, tá todo mundo pensando, que até eu tô pensando. Sustentabilidade, você exercer, significa que é caro? Que você vai gastar mais dinheiro? Eu disse que era polêmico exatamente porque a resposta a gente fica, né, meio... A gente falou aqui já, não necessariamente é mais caro. Às vezes, decisões inteligentes num projeto, você já ia construir de qualquer jeito uma coisa ou outra, mas fazendo uma orientação certa, solar, ventilação natural. Ventilação natural não é mais cara do que climatização com ar-condicionado. Então, tem várias decisões, quando bem feitas, que não necessariamente são mais caras e sim são sustentáveis. Em contrapartida, se você não tem as habilidades de fazer essas escolhas acertadas, e aí faz escolhas de marcas ou de produtos que atendam a esse nível de sustentabilidade, fatalmente você vai pagar um pouco mais por isso, né? Sim, tem vários itens que ficam mais caros. A gente tem, por exemplo, a questão do uso do carro elétrico ou híbrido, que gera menos impacto. Fast fashion é barato demais. Exato, aí comprar uma roupa feita de uma fibra natural, tudo, você vai ter um impacto maior, né? Então... Mas aí é lembrar de botar o custo ambiental junto nessa conta aí. Eu acho que... Depende, né? Depende. Eu acho que a gente vai falar mito
mito ou verdade em todos. Tudo meio depende. Mas o bom é a gente entender por que depende, Não tem né? verdade absoluta, né? Então vai ter hora que sim, tem hora que não. Eu tenho outra aqui. Diga. Que é um tema que a gente explorou agora no segundo bloco, que a construção com gesso acartonado é necessariamente ecológica. Mito ou verdade? Ecológica, eu acho que é mito. Pera, calma aí. Ó, O fato de você escolher o gesso acartonado já não bota um selo verde na sua obra, não. Não é assim, não, né? Ou bota? Não sei. Eu acho que não, Eu acho gente, que é um sim. baita de um greenwashing. Eu acho greenwashing. Se É. você tá comparando só com a alvenaria de tijolo, com a construção convencional com concreto, sim, ele é mais sustentável. Uhum. Mas e as outras decisões? Não é, a sua obra não é inteira de gesso acartonado, né? Não Como é que adianta tá- fazer de gesso acartonado e forrar com um material completamente Exato. devastador da Exato. natureza, E né? que gesso Usar acartonado, tudo. pois é, o gesso acartonado, ele não é ecológico de maneira nenhuma, né? O Não, material é não. bastante tóxico. Você tem que tomar muito cuidado Precisa no de descarte descarte, específico, do é. descarte, o próprio gesso. A gente tem o papelão, que é tranquilo, mas o próprio gesso, as ferragens que são de Uhum. alumínio. Então, ecológico ele não é, né? Não. Ele é sustentável. Sim, sim. Mas ele não é ecológico, E tem né? opções mais sustentáveis e menos sustentáveis que ele, né? Então ele não é garantia de sucesso, não. Mas é uma boa escolha É hoje. sustentável, É. só não é ecológico, Pronto, né? é. Pronto. É ótimo isso, porque às vezes as pessoas confundem, usam esse termo ecológico, né, achando que está fazendo alguma coisa sustentável, não necessariamente. No caso do drywall, É, mesmo porque se a gente usa, por exemplo, uma madeira, ela é super ecológica. é um E material dependendo da natural. madeira, exatamente. Dependendo Poxa, da não madeira tô- que você usa, que gracinha. Não, ali você tá Desmatou total. desmatando, usando madeira de lei não certificada de não reflorestamento. Deus me livre. Você tá fazendo É. uma coisa E completamente existe, né? Existe antiecológica. contrabando Nossa, de... sim, existe. A gente tá no Brasil, Infelizmente, gente. Aqui, É, né? tem Então, muito assim, controle. é extremamente ecológico, mas não é nem um pouco sustentável, né? Uhum. Então, essa pegada sustentável e ecológica é complicada, avaliar né? Tem que cada avaliar um, bem, né? é ponto a ponto mesmo. Minha vez. Vai! Ah, é. Acho que a minha não é tão polêmica assim. Iluminação com LED é de fato sustentável? Sustentável mesmo, acho que é a lamparina de querosene. Vagalume, sei lá o quê? Desculpa, Fogo na desculpa. palha, fogo na palha, fogueiras de palha nos acampamentos. Uma vela de cera de abelha. Oh! Também não, né? Porque Também pode ser que sim, pode ser que não, Eu né? falei do LED, mas eu acho que hoje em dia é tudo LED, né? Difícil até você encontrar uma lâmpada fluorescente, uma alternativa ao LED, porque graças a Deus veio essa tecnologia. Mas a sua pergunta era se era... Se é de fato mais sustentável? Em relação às outras tecnologias para energia elétrica, sim, né? Não Pra tem nada iluminação, né? mais. Pois é, agora eu diria mito, assim, exatamente pela minha falta de conhecimento sobre o processo de fabricação. Sim. Porque a gente tem algumas indústrias brasileiras que a gente conhece, confia, recomenda. Agora a gente tem muito produto que vem de outros países, sobretudo da China, e a gente não tem a Genéricos. menor ideia de como funcionam. É, Inclusive daquele índice de reprodução de cor que eu estava falando, você compra no mesmo lote, sei lá, 10 luminárias iguais, idênticas. Cada uma tem um tom, assim, uma fica mais azulada, outra mais esverdeada, outra Zero rosa. controle de qualidade. Zero. Né? O E não aí, é confiável, o isso rótulo, me né? faz pensar no processo de fabricação. Exato. Pode ter agredido 5 camadas, assim, da existência E mão de humana. obra, E se a escravo, gente for sabe pensar, Deus. né, no LED integrado, que a caixinha já é de alumínio, então, assim, nem um pouco ecológico, a não ser que isso seja um alumínio já reciclado, que ou já reciclável. passou por Ou um reciclável, que já é. passou por um processo, né? Então, quando a gente... Tudo isso a gente tem que pesar. Que difícil, né, gente? Eu tô achando... Mas eu acho que o Difícil LED, ser se a gente sustentável, for olhar, né? então, da iluminação pra frente, o LED tem baixíssimo consumo, é muito mais durável do que as lâmpadas antigas, né? Uhum. Então tem uma Certeza. vida útil muito longa. Permite uma série de... Porque aí se permite uma série de combinações de Exato. iluminação E o que a no gente projeto. Muita eficiência, viveu, Você né? tem uma eficiência muito maior Falando nos da espaços. arquitetura que a gente viveu, que a gente passou da halógena para fluorescente, que já foi um ganho energético maravilhoso, e agora da fluorescente para LED, a gente teve um outro salto, né, de ganho energético. Isso realmente é
muito sustentável, né? Até onde a gente conhece, né? Fora as fogueiras de palha e tudo. Tudo isso é perigosíssimo, é poluente. Não vai. Meu Deus, você viu como eu não fui sustentável, porque eu meti um querosene, né? Só sobrou vagabundo, gente. Não, combustível Ai, fóssil, né? lembra quando a gente era criança? Não era sustentável, mas a gente pegava vagalume, colocava num vidro, né? E era... Achava que estava iluminando o mundo. matava meia... Aí hoje não tem mais vagalume, a gente não E sabe agora, por quê, mais né? uma vez culpada. Tem vagalume, meus filhos adoram catar vagalume na casa do Faz outro. tempo que eu não vejo isso. Não, na nossa infância tinha muito, né, verdade. gente? Eles sumiram, né? E tem também aqueles produtos, né, que se usam, não sei o quanto eles são radioativos ou não, mas que fazem produção Tipo de Césio, luz. né? Ele tem um verde limão tão... ilumina bem. Mas, que eles estão fazendo a troca dos letreiros de Paris, né, por essa iluminação já mais sustentável, sem o uso da energia elétrica para abastecer. Então, acho que Interessante. seria uma coisa que ainda não chegou aqui pra gente, que a gente ainda não domina, mas que é interessante também. Mas você vê que engraçado, assim, praticamente em tudo, desde a meia da sua filha que perdeu, até a iluminação de um letreiro, tudo... Em Paris. Em Paris, tudo pode passar por esse tema aí Tudo da precisa ser avaliado e sustentabilidade. melhorado, né? Tudo pode ser feito de forma consciente a contribuir, né? Verdade. Eu falei um que eu queria que a gente falasse um pouquinho mais. Falei especificamente da madeira, mas eu acho que a gente podia falar um pouquinho dos materiais naturais, né? Eles são sustentáveis ou não? Já dei a resposta com a madeira, né? Mas assim, porque a gente pode... Bom, não vou falar para eu não me estender. Pode virar uma armadilha, né? Não necessariamente eles são sustentáveis. Pode ter um gasto enorme de água para produzir. Os próprios cerâmicas, tijolos, telhas de barro, né? Que vão nas fornalhas ali, que são super poluentes. Que são clássicos do trabalho escravo e do subemprego, né? Então tem aí são naturais, estão ali na natureza, pouquíssimo aditivo e poluentes. E são fazendas inteiras com essas fornalhas, ou seja, tem um pedaço grande ali que sofre com essa desmatação, né? Esse desmatamento, meu Deus. Isso é um exemplo, Desculpa, assim. gente. Vários materiais, né? Tudo isso é queimado com combustível fóssil, Também, que também carvão. é natural. Também é natural, mas né? prejudicam o uso de madeira, aos o uso montes, né? de combustível fóssil. E é natural. Então, se a gente for pensar, produtos naturais são naturais, mas não são nem um pouco sustentáveis, não são ecológicos. Tem eficiência ambiental, vamos combinar, né? Que na construção que, com certeza, segura calor, um telhado cerâmico, né? O tijolo tem eficiência. Mas o processo todo tem que ser analisado, porque é uma cadeia de destruição que vem por aí, né? Quando a gente pensa, hoje em dia, a gente pensando nas energias limpas, né? Se a gente não usar mais um gás natural, um combustível fóssil, a gente hoje tem usado muita energia elétrica. E se ela for usada dessas que a gente já falou, geradas de fontes limpas, mais naturais também. Então, é todo um processo, né? Toda uma cadeia complicada. A gente pode falar das pedras também, porque eu gosto dessa polêmica, porque arquiteto, a nossa classe, tem uma linhagem de arquitetos que defende, assim, que eles são puristas, só usam pedras naturais, madeira natural, contra porcelanato em face ao mármore, às pedras, né? Poxa, aí você vai trazer uma pedra lá da Itália, de uma jazida que já está sofrendo, a Itália mesmo, que produz travertino, o Nero Marquese, os mármores mais clássicos, né? Os mais famosos, os mais clássicos e também bonitos. Eles mesmos já estão baixando a bola quanto a isso. Eles construíram Roma inteira de travertino, aí agora né? quer baixar a bola, entendeu? Na minha cara. Aí agora eles Os tijolos são de travertino, sabe? A Fontana de Trevi, gente, é um bloco de travertino esculpido. A calçada inteira, meio fio inteiro de granito, Mas né? a Fontana de Trevi é uma coisa que me impressiona, porque é um bloco imenso esculpido. Gigante inteiro. E eles lançam mão da tecnologia do porcelanato, que é uma prensa, né, de compostos ali, e é um material super durável, tudo, e a defesa das indústrias é que, fatalmente, o impacto ambiental na fabricação de um porcelanato
é muito menor ao da extração de uma chapa da natureza. É com explosivo, é com uso de água, muita água, porque os cortes são todos feitos com água. Então, às vezes você tá... E o cenário ali da pedreira é uma coisa que divide a gente, porque é bonito. É bonito, mas é hostil também. Parece filme de ficção científica, né? Meio cenário, parece na Lua. É muito... É uma falando cicatriz, dessa né? questão de distâncias também, é uma coisa muito Porque importante. aí tem o transporte. A se falar na sustentabilidade, porque quanto mais próximo aquele material que você usa, que você está utilizando, seja para fazer a sua obra, seja para fazer a sua comida de casa, seja para o que for, é ali próximo, você está abrindo mão desse transporte, dessa poluição. Todo esse pensamento de usar materiais locais vai, que encurtam as vai distâncias, literalmente por água, né? É muito legal. Né? E aí, às vezes, tem arquiteto que paga de bonzão, falando, vou fazer uma mostra de decoração e eu vou usar um mármore Carrara. Cara, essa pessoa desmatou metade do mundo até aplicar aquilo. Porque a mostra da decoração também, às vezes, tem a pecha de que se apoia num selo de sustentabilidade, mas dali, saibam vocês, arrancam, vai pro lixo, assim, pega quem quis. É uma coisa... A arquitetura tá aí, uma coisa que precisam ser repensadas. Pensar na doação, na reciclagem. Eu tô quase para atestar aqui que a arquitetura não é sustentável hoje, da forma como a gente trabalha, não é. Não é. É uma luta constante. E é aquilo que a gente estava falando, é pontinho a pontinho, Não, gotinha a gotinha. Dá 2 passos para frente, 3 para trás, pra trás e sobe mais um pouquinho. E isso vem do que a Renata estava falando, da prancheta ali, né? Do especificador. Não, e a obra vira isso, assim. É uma decisão sustentável para 3 poluentes. Aí mais uma, né? Você bota um gesso acartonado, uma lâmpada de LED, mas bota uma pedra importada. Aí você fica nesse eterno peso. E a tecnologia, de uma maneira geral, ela é meio misteriosa pra gente, né? Vamos combinar que quando a gente fala um porcelanato é mais sustentável do que a retirada de uma pedra hoje. Tudo isso a gente tem uma dúvida tão grande, São né? Tantos fatores a serem analisados, Mas né? se você vai no site de um bom fabricante de porcelanato, tem pelo menos umas 3 no Brasil de referência. Lá eles têm uma aba no site explicando sobre por que é um produto, sim, mais sustentável do que uma extração natural, né? E aí, pegando esse gancho da tecnologia, do porcelanato, dos materiais, e a automação? Como entra nessa? Mais sustentável, menos sustentável? Mito ou verdade? Mais sustentável? Do que não ter? A automação pode ser uma super ferramenta de sustentabilidade, eu acho. O lance da economia de energia e de água, você poder, na dúvida, apagar todas as luzes da casa, coisas assim, controles externos, é o que me ocorre de imediato. Aparelhos de ar-condicionado, televisão, conseguir desligar a sua casa inteira à distância. Né? Mas eu diria um mito, assim, só para ser o Pedro de Lara aqui. Né? Logo o Pedro de Lara. Vocês sabem quem é Pedro de Lara? Pesquisem. Vocês sabem. Se eu sei, você sabe. Diga seu ponto. Sabe por quê? A automação ainda requer investimento. Então, de repente, você comprar um equipamento, você investir numa coisa, não necessariamente aquilo vai te gerar economia. Sabe? Acho que são avaliações que devem ser feitas. Assim, a pergunta é, a automação ajuda na economia de energia? Não necessariamente. Eu acho que não necessariamente. Ela pode ajudar. Sim. Ela não ajuda, mas ela pode ajudar, pode sim. Ser um aliado. Depende da automação, depende do nível de automação, porque a gente tem... Quando a gente fala automação, vou pegar uma sala de TV, que é um cômodo pequeno. A gente tem investimentos de R$200 a R$500 mil dentro do mesmo cômodo. Então a gente, que tipo de automação você quer, né? Não, há para ser sustentável, que programa de ligar seu jardim, desligar, irrigar a planta no horário certo, a quantidade certa de água. Essa água vai ser água de reuso. Tudo isso tem um investimento muito alto. E aí eu não sei se o prazo de utilização da casa como que isso se paga. Aqui, né? Se o
foco é a sustentabilidade. E eu fiquei pensando aqui, a gente já trabalhou com automação algumas vezes, para uma casa nesse porte, que você está pensando numa automação completa, você precisa de um cômodo ali de inteligência, né? Um rack com equipamentos que gera calor, aquele cômodo precisa ser climatizado. Aí eu já tem não sei. Full time, não full time. Pode ter... Ele tem que estar né, fresquinho o tempo inteiro para não superaquecer os equipamentos. Será que isso já não é um contrapeso ali no que você está economizando? Eu não sei. Quando a gente fala assim da economia sustentável, sem colocar isso em valores absolutos, de repente, né? Quando a gente fala de economia de água, uma vazão que eles conseguem perceber se está indo mais ou menos, né? Eles que eu digo, os robozinhos, os né? equipamentos, que conseguem ter essa percepção, sem você levar em consideração quanto daquilo foi gasto financeiramente falando em economia sustentável, eu acho que faz sentido. Mas me colocou dúvida essa questão de ter o rack, porque realmente a gente faz um cômodo de automação dentro da casa que ele tem que ser resfriado 24 horas por dia. E se você faz um cômodo, é a área nobre da sua casa, você paga por aquele metro quadrado, mas aí você né? também coloca a fotovoltaica para gerar aquela energia. Isso, né? Começou a melhorar. Aí você chega na casa de 1 milhão fácil. Fácil na casa de 1 milhão. Né? Não vamos falar de economia financeira. Vamos falar de economia sustentável. Da teoria. Né? Custo né? ambiental, impacto ambiental, eu acho que sim, eu acho que é sustentável. Pode ser, né? Mas claro que pode ser um investimento muito alto e que não é simples assim de ser mas feito, muito né? bem ponderado, porque a gente traz aqui para o pessoal a realidade financeira para não achar que eles vão sair agora e automatizar a casa toda. Mas eu vou te dizer que a minha Alexa já salva a minha vida, viu, gente? A Alexa apaga a minha luz, desliga a minha TV. Nossa, gente, ó, vou dizer pra vocês. Que aí você vai ser mais sustentável pro dono da empresa que fabrica Alexa e pra Lua. Super sustentável. Gente, pensando em sustentabilidade, já que o assunto é esse, eu pensei numa bobagem aqui, que eu nem sei se é isso mesmo. Plantinhas dentro de casa, melhora ali o microclima? É uma escolha sustentável? Isso é mito ou isso é verdade? Dizem que é verdade, né? Eu acho que é verdade, porque a planta é uma coisa, enfim, ela se procria, né? De forma é um ser. Você consegue, a partir de uma muda, criar outra planta. Essa sensação de que melhora o ambiente é bem legal. Ela promove, tem plantas para uso interno, aí é bom consultar um paisagista, um especialista nesse tipo de... Tem plantas que filtram, purificam o ar dos ambientes internos. Tem plantas que promovem, claro, dependendo do uso da planta dentro de casa, elas vão filtrar a incidência de luz solar. Sabe o que é real? Aqui que a gente tem um clima muito seco. Você tem muita planta na sua janela. E o microclima ali na sala, onde eu tenho muita planta, melhora, não é? Muito mais saudável, agradável. E filtra também um pouco de incidência de luz. Não é uma sensação, é real, né? Tanto de purificação, quanto de regulagem de umidade. Aí a plantinha... Não é sustentável. A gente fica achando que é só porque é verde é sustentável. Nesse caso, sim, né? Se você não quiser Alexa, compra uma mudinha de planta, você já começa a ser sustentável. Melhora o seu olhar para o mundo. Né? Então tá, gente, eu acho que deu pra gente esclarecer um pouco o que é sustentabilidade, como a gente pode se mexer para agir um pouquinho em prol disso tudo, né, gente? E continuar buscando informação pra gente estar gerando menos impacto aí nas gerações futuras, né? A gente se preocupa também com a vida dos nossos filhos, nossos netos e aí por diante. E lembrando que não são verdades absolutas aqui, são as ideias que a gente acredita e a gente transmite para vocês da melhor forma possível. Vocês lembram de alguma dica que a gente não citou? Coloca aí nos comentários, escreve pra gente também no @d.casapensada lá no Instagram. Vamos pensar na segunda temporada juntos? Até logo, tchau, tchau. Até logo, tchau.